importante não ter negociação por Federico Girotti, centroavante argentino, 25 anos de idade, pertence ao Talleres e vem sendo especulado já há algum tempo como possível reforço cruzmaltino. Hoje o foco está em atacantes de lado de campo e no plural. Pelo menos... Vou abrir até com um comentário que nós recebemos aí dos inscritos. O cara falou assim, e aí, Wellington, vai continuar defendendo a 777? E eu vou responder para ele, como eu já respondi antes. Gente, eu tenho um respeito muito grande pelo Vasco da Gama. E, meu amigo, não é a 777, como eu já falei, pode ser qualquer empresa. Agora é a empresa do Grego, né, que a gente vai aprofundar já já. A única solução, ao meu sentir, para o Vasco da Gama é a SA. É um dinheiro novo. Tem 1 bilhão e 400 milhões de reais de dívidas. Você tem um elenco aí para sustentar, para fazer o Vasco ser, né, novamente aquela potência dos anos 90, 2000, e durante toda a sua história, o Expresso da Vitória, por que não? E você precisa, então, de grana. Veio o Botafogo com o John Textor, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Veio o time que o Cruzeiro está montando com o Pedrinho do Supermercado e o Alexandre fazendo o trabalho lá de montagem, né? Vê também o trabalho do Atlético Mineiro. Ah, mas se puder ter um parceiro como tem o Palmeiras, né, da Dona Leila, fantástico, sensacional. Mas até o Flamengo já fala em virar uma SAF. Precisa vender 90% das ações? Não. Precisa vender 70%, como o Vasco vendeu? Não sei. Talvez queira ser, né, o maioritário nessa associação. Por que não? Depende da saúde financeira da sua empresa. Você pega o que a 777 fez, tem a briga lá na Câmara de Resolução da Fundação Getúlio Vargas, que já vai trazer aí informações importantes, julgamentos importantes, mas a 777 ela colocou uma grana legal no Vasco da Gama desde que chegou. Ah, Wellington, mas aumentou a dívida. É verdade. Mas hoje o Vasco tem um goleiro, Léo Jardim, né? Você tem 2 laterais, o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, você tem o Lucas Piton, você vai ali no meio campo, você tem o Hugo Moura, você tem, quem mais ali? O Payet, né? Que é fruto ali da 777, o próprio Matheus Carvalho, que já estava no Vasco vindo do Santos, mas foi comprado junto ao Náutico, o Pablo Verrete, que é o salvador da pátria, aí, é o artilheiro do campeonato, e fora aqueles que não deram certo, o Orediano, Capasso, né, que já saíram, o Serginho, poxa, você tem o Paulinho, você tem o Jair. Então, dá para citar vários jogadores, dá para citar. Então, foi importante até agora? Tem sido. Poderia ter sido melhor administrada? Perfeitamente, perfeitamente. Só que o Vasco ele é triturado politicamente. O Vasco tem 48 grupos políticos. Tem muita gente que é contra a SAF. Não a maioria, porque a maioria votou lá no Conselho a favor. E aí, Wellington, eu sou a favor que seja a empresa do Grego, que seja uma outra empresa. Várias reuniões aconteceram desde o ano passado. Não é um negócio fácil de ser fechado, muito, muito, muito pelo contrário, né? Porque você tem dívidas, você tem um ex-parceiro ou um parceiro em litígio na justiça. E aí? E o seu patrimônio? Você vai emprestar, você coloca na brincadeira. Ah, Wellington, mas o Vasco vai perder São Januário? Não, não pode perder São Januário. São Januário pertence à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, e não a Vasco SAF, a Vasco SA.
e outras coisas mais, a quantidade de ações que serão vendidas, tempo para pagar. Você acha que é um negócio barato? Não. É coisa de bi ou bilhões no plural, não sei o valor. Eles estão negociando e os assuntos são sigilosos por força de contrato. Então, tudo que eu quero colocar para vocês é que a negociação prossegue, tem horas que tem altos, tem horas que tem baixos, e tem uma reunião agendada entre o Pedrinho e o Paulo César Salomão com o Marinax, o grego, em Londres, para o início de março. Eu recebi essa informação. Vi alguns companheiros falando no final de fevereiro, início de março. Tudo bem. Agora, a informação que eu recebi não falou em momento algum em fevereiro. Falou no início de março. Então, agora é aguardar. Não podemos ter pressa. Ah, mas o Vasco tem pressa. O Vasco precisa resolver a vida dele. Concordo plenamente. Tem uma dívida rolando. Tem aí o Vasco vivendo no momento de liminares para suspender os pagamentos das dívidas. Tem até uma recuperação judicial já aprovada pelo Conselho. E aí? O Vasco vai utilizar? André Silva Gomes, do podcast Futebol Time. Professor, a princípio, nós ouvimos a informação que o Coutinho poderia ter sentido ali logo no início do aquecimento. Saber qual o motivo de colocá-lo em campo logo no início e se já há alguma informação sobre uma gravidade de uma possível contusão. Boa noite. Saber sobre a gravidade é só depois de exame, não tem jeito, né? Primeiro, não tem jeito, fazer o exame para ver. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem, por isso a confiança de colocar ele em campo, né? E depois, num movimento normal de jogo ali, voltou a se queixar novamente. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar que foi do aquecimento, não sei, né? O jogo acabou agora, mas é isso, ele fez o teste ali, se sentiu muito bem, por isso que a gente colocou ele em campo. Carille, boa noite. Sérgio Quim, de Canal Atenção Vascaínos. Você mudou o seu esquema, tirou o único atacante que jogava lá do Derrete para o início da partida, optou pelo Hugo, colocando o Coutinho um pouco mais à frente, ou seja, tirou um dos atacantes que já vinha jogando. No segundo tempo, mesmo tendo o Bruno, que entrou só no final, e o Jean Davi, que acabou nem entrando, você optou por colocar um lateral para fazer essa dobra pelo lado direito. Isso é uma demonstração clara de que o Vasco não tem peças no ataque que ajudem o time nesse momento. O Vasco precisa contratar esses atacantes, você está usando o que tem enquanto esse atacante não chega? A confiança de colocar o Puma nessa posição, porque eu já sei que ele já jogou bastante, inclusive na seleção, jogando na linha da frente. Nós todos sabemos, e o clube tem trabalhado muito, bastante para a chegada, né? Mas a gente sabe que não é fácil e a gente vai buscando alternativas dentro do que a gente tem dentro do elenco. Perfeito. Mais uma, por gentileza, a respeito do desempenho da equipe, que é um time muito técnico, né? Jogadores de meio campo, com um bom trato de bola. Você falou isso muito com a gente, com a imprensa, durante a pré-temporada, jogadores se aproximando, troca de passe. Só que não aconteceu contra o Volta Redonda, mais uma vez, pouco aconteceu contra o Fluminense. O que se deve a essa questão da queda técnica dos jogadores? Porque muitos jogadores de qualidade errando passes fáceis, errando jogadas. Muitas vezes parecia que a bola estava queimando. Queria que você falasse se tem a ver com psicológico, erro técnico, erro psicológico, o Vasco não conseguiu lidar com o momento da partida? A ideia era encher o campo do adversário, até no primeiro gol ali que origina a falta ali, que o Oliveira toma amarelo, a gente estava todos no campo ofensivo, circulamos a bola errada, eles roubaram ali num contra-ataque e acabou fazendo a falta e na sequência o gol. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, né, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento, só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. Carille, você não estava aqui no passado, mas a gente sofreu muito com esse mesmo problema que aconteceu hoje. A gente começa no primeiro tempo muito bem, e ali, depois que a gente faz um gol, o time cai muito de produção. Hoje aconteceu essa mesma coisa, e também no segundo tempo nós vimos um time totalmente apático.
Como explicar essa queda de produção logo ali no primeiro tempo após o gol? A gente tem que trabalhar dia a dia. Nos primeiros jogos, falei da parte física, seria normal cair pelo pouco tempo de trabalho. Hoje já não foi isso. Então é com calma agora, analisar o jogo hoje ainda, amanhã, para ter uma reunião com eles para que a gente possa acertar o quanto antes e ter um rendimento melhor dentro de campo. Mais uma, Carilli, o Marcelo está aqui conosco, não está respondendo, porque está respondendo a você, mas a pergunta em conjunto, já que em relação à contratação, mais uma vez. O Vasco teve várias, não conseguiu finalizar várias contratações, várias tentativas para esse tal atacante. Queria que você falasse, em relação ao Marcelo também, como que está esse trabalho de vocês por essa busca. O Vasco tem dinheiro para contratar, porque fez a proposta, por N motivos não vem conseguindo. Como que está funcionando essa busca no mercado? Por que o Vasco está demorando tanto para trazer esse atacante? Está muito bom o trabalho, o entendimento está muito legal, estão trabalhando muito Marcelo, Pedrinho, presidente Pedrinho, o diretor Marcelo. Mas enquanto o atleta não assinar, a gente não pode dizer que está certo. É isso. Estão fazendo propostas, estão analisando, está chegando perto de acertar, daqui a um pouquinho vem alguém e atravessa por inúmeras situações, e a gente acaba não acontecendo, mas a gente continua trabalhando, eles estão trabalhando muito para chegar a esses reforços que tanto o clube necessita. Nome de Eric entra em pauta no Vasco, segundo Diogo Dantas. O Vasco tem novo alvo para reforçar o seu ataque, setor carente no momento. Eric, ex-Botafogo e Palmeiras, entrou em pauta no clube. O jogador de 30 anos defende atualmente o Machida Zelvia, do Japão, com vínculo até o fim do ano, e quer voltar ao Brasil. A ideia inicial é que consiga a liberação para vir livre, sem custos. O nome de Eric já tinha sido sondado no final de 2024 e agora voltou à pauta. A comissão técnica de Fábio Carilli aprova a alternativa. Com as recusas de Bruma, Coelho e Brian Rodrigues, o Pontas passou à frente na fila e a negociação pode ser fechada nos próximos dias. David Ricardo, especulado no Vasco, acerta com o rival. O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, 5, a contratação do zagueiro David Ricardo, de 22 anos, que estava no Ceará. Ele foi adquirido pelo Glorioso, com contrato até o final de 2028, em transação que custou $1,8 milhão, cerca de 11 milhões de reais. O clube comunicou a chegada do atleta com cordel que fala da relação dele com Piauí. Ele é natural de Teresina, passagem pelo Ceará e seu futuro no Alvinegro, vídeo acima. David é o quarto reforço anunciado pelo Botafogo em 2025 e chega para suprir lacuna na defesa. Na última terça, Lucas Alter deixou o Alvinegro rumo ao Vitória, e Adrielson teve contrato de empréstimo encerrado no fim de dezembro. Destaque no Sub-20, o jovem zagueiro David Ricardo recebeu chance no profissional do Ceará em 2022 e se consolidou na equipe. Em 2024, somou 46 partidas, com 3 gols e 2 assistências. No total, foram 99 jogos com 6 gols e 3 assistências.